Levado ao Parlamento, eles não fazem fintas só com a bola. Está no ar, finta parlamentar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finta Parlamentar e hoje vou deixar o Henrique começar porque, tendo em conta que gravamos num dia diferente do habitual, o Henrique já sabe o resultado do Porto e isto pode ser sinal de muita azia. Miguel, viva o São João da Vila. É a única coisa que eu tenho a dizer. Viva o São João. São João da Vila, do Estás a cortar Porto, para das São canto? Joaninhas. Então, Henrique, o que é que se passou com o Futebol Clube do Porto neste Mundial de Clubes, no qual tu tinhas tantas expectativas? É verdade, pá. Olha, saiu tudo ao lado. Tudo, literalmente. Os remates, os golos, tudo ao lado. Os passos, tudo ao lado. Epá, desde o último... eu lembro-me no último episódio o Porto tinha jogado já com o Palmeiras, exatamente. E eu tinha dito que o Porto não tinha jogado mal, não sei o que mais. Epá, a partir daí foi downhill. Não. O Porto, e agora falando assim também um bocado mais a sério, o Porto tem tido muitas dificuldades. Não tem dúvida nenhuma. E as mesmas dificuldades que vias no campeonato, parece que nenhuma delas foi resolvida. Exatamente. A situação ainda se prolonga aqui neste Mundial de Clubes e a situação começa a ser um pouco complicada de gerir também para o próprio Anselmi, não achas? Para o próprio Anselmi, sem dúvida nenhuma, e também para o próprio presidente do Porto, que é mais, e tem que ser direto aqui. Apoiei-o quando foi para as eleições do ano passado, mas foi mais um tiro ao lado, o Anselmi, eu acho. E já são dois tiros ao lado. Um foi o Vítor Bruno, que não rompeu com o passado e teve os resultados que teve. O outro foi esta experiência de trazer um treinador sem experiência, lá está, no futebol europeu, e que não está a dar certo. O Porto, na minha opinião, precisa de um treinador com experiência já no futebol português, no campeonato português. E tenho pena porque eu acreditava na ideia de jogo do Anselmi. Por aquilo que demonstrava no Cruz Azul, não conhecia o Anselmi antes de ser apontado ao Porto, vou ser muito sincero, não vi o Cruz Azul. Mas quando comecei a ver alguns jogos assim do Cruz Azul e algumas análises táticas, parecia que o Anselmi apostava num jogo exato, um estilo ofensivo, parecia que tinha sucesso, até chegaram a dizer, nunca gostei dessa comparação, mas chegaram a dizer que ele era o Ruben Amorim da Argentina. Pá, mas Olha, não está a dar certo, sem dúvida nenhuma. Deixa-me só pegar aqui nesta comparação que tu fizeste, é até algo interessante agora. Eu sinto que o Anselmi sofre um pouco, não é bem sofrer porque pode tanto dar certo como dar errado, que é o facto de ele é muito resistente ao facto da mudança. E ele continua a apostar sempre na mesma medida de esquema tático, e tu vês isso com o Ruben Amorim, que sai do Sporting e implementa logo o seu modelo tático no Manchester United, e o Anselmi fez igual no Porto. É verdade. Tens toda a razão. Ele fixa-se àquele 3-4-3 e não há adaptabilidade. Tens toda a razão. É verdade. Tens toda a razão. A questão é que, por exemplo, o Ruben Amorim via-se alguns jogos, nem que se fosse na Liga Europa, em que o United demonstrava qualquer coisa, não é? Aqui o Porto, o Anselmi, perdeu mais pontos que o Vítor Bruno no campeonato. Não o fator, aquela chicotada psicológica, resultou em alguma coisa. E agora no Mundial de Clubes, não se tem efeito nenhum também. Em termos de depois é preciso relembrar aqui uma coisa. Tu, quando formas um plantel, e neste caso o plantel foi formado pelo Vítor Bruno no início da época, tu contratas, tendo em conta aquilo que são os teus déficits posicionais e os esquema tático que tu preparas para a época. E o Anselmi pode ter tido? Não. Teve imensas dificuldades nesse sentido, porque não tinha jogadores adaptados. E tu viste o exemplo disso, por exemplo, quando o Rui Borges vem do Vitória de Guimarães para o Sporting, que no início tenta voltar ao seu esquema tático e começa a ter um excedente de defesas centrais para o esquema tático, até que volta ao ponto de origem do Ruben Amorim. E no caso do Anselmi, estão-me levando, apesar de não serem... eu gostava muito do Nick, mas o Galeno gostava dele, mas não era aquele jogador, percebes, que mexia os olhos. Sim. Mas eram dois jogadores importantes no Porto e foram vendidos em janeiro. E vai o William Gomes, que não é utilizado pelo Anselmo, e não sei bem porque também, isso é outra das questões que eu tenho, porque eu tenho gostado daquilo que vejo do William Gomes.
E por causa do Nick, não vê ninguém, vê agora o Gabri Veiga, já em cima do Mundial de Clubes. E até foi dos Sim, melhores sim. no Mundial de Clubes em termos daquilo que era a entrega, etc. Ainda não estou Ah, pelo mão. é assim, isto também é um bocado complicado fazer a análise daquilo que é a forma física dos jogadores, Uhum. porque tu vieste um campeonato que se estendeu, não é? Tiveste ali uma pequena pausa para alguns jogadores que não foram a competições, mas, por exemplo, o Samu, apesar de não ter jogado, foi com a Espanha Uhum. para a Liga das Nações, e depois também torna-se uma época muito longa. É verdade, E também, também é verdade. eu dou exemplo, daqui a uma semana o Sporting regressa aos trabalhos. Hum, e só o Conrad Harder e o Kanda foram há 2 ou 3 dias é que entraram de férias. Pois é, pois é. E aqui alguns jogadores também não estão na sua performance máxima a nível físico e também pode-se revelar aqui um pouco. Eu acho que o único ponto positivo a retirar disso, deste Mundial de Clubes, é que o Rodrigo Moura, sim, é um grande jogador. Sim. E apesar de, em termos físicos, não ser o mais forte, a sua agilidade técnica compensa muito. Muito, 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 muito. Ah, E outra eu coisa gosto. que é ter positiva do Mundial de Clubes, lá está, é porque é aquelas coisas que não se treinam. Eu acho que aquilo quase que nasce com o jogador. O Gabriel Veiga é um craque do caraças. Enquanto ele tem pelo mão, Sim, sim, sim. enquanto ele tem pelo mão, jogou muito e demonstrou entrega, defendia, atacava, jogou mesmo muito. Pronto, lá está. E acho que se a tua preocupação inicial era a saída dele do Celta para o campeonato da Uhum. Arábia Saudita e que se tivesse perdido um pouco, acho que a qualidade continua A lá. qualidade continua, é tal coisa. Eu acho que agora para a época vai fazer ganhar outra vez a estaleca física e depois vai se tornar um jogador indiscutível no 11 do Porto. Um jogador que teve abaixo, e agora já posso dizer isto, porque o Mundial de Clubes continua, e o jogo com o Inter de Miami, eu tinha que dizer isto, foi o exemplo perfeito daquilo que foi a época do Fábio Vieira. Eu não sei se tu viste o jogo com o Inter de Miami. O Fábio Vieira faz uma primeira parte incrível, uma segunda parte completamente horrível. Ele tem um lance que espelha completamente a época do Fábio Vieira, que foi ele faz a chamada cueca ao Messi e depois faz uma Sim, sim. trivela que a bola vai para fora. Tipo, a bola, o que ele nem sabe o que é que ele quer fazer. Espelha completamente a época do Fábio Vieira. Foi um jogador que, pronto, o regresso não deu certo e pronto. E no futuro próximo eu espero ver o Fábio Vieira com a camisola de Porto lá no estádio a ver um jogo. Ok, ok, forte, forte. Por agora acho que ele tem que É. regressar ao Arsenal. Não, eu não sei o que é que se passa, eu não sei o que é que se passou com o Fábio Vieira, não sei se em termos físicos também está na sua melhor forma, mas não faz sentido continuar no Porto. Para mim, na minha opinião, neste momento, não faz sentido. Por aquilo que demonstra, melhorou um bocadinho com o Anselmo e foi daqueles tais jogadores, mas pronto. Eu, E já que estamos nesta falando onda aqui um pouco. já que estamos nesta onda do Anselmo, ia deixar o meu cartão vermelho, já dei para perceber mais ou menos, talvez, Ok, ok. que vá mesmo para o Anselmo pronto. Vá um bocadinho ao encontro daquilo de tudo o que eu já disse. A aposta de jogo parecia ser uma aposta de jogo de sucesso, mas pronto, quando o tipo de jogo que se quer implementar e o tipo de tática que se quer implementar não surtem efeitos e não vierem resultados, acho que é preciso mudar o shape. E no caso do Porto, eu acho que o André Vilas-Boas disse que tem que dar um murro na mesa e também me dá um murro na mesa aqui na questão do Anselmo. Acho que escutei os créditos Eu todos agora aqui no Mundial de Clubes, na minha opinião. Se bem que pensava até que ias de uma frase mais forte que me confidenciaste em off. não quis ser tão bruto. Ainda estou em ressaca do São João e do jogo. Isto foi há horas. O jogo Bem, eu falando aqui um pouco do Sporting, eu já dei como garantida a saída de Vitor Gyökeres, que o Sporting agora deve-se focar em procurar o melhor negócio possível. Mas achas mesmo Eu que acho que ele, nisso achas Federico. mesmo que ele vai sair então? Sim, sim, garantido. Eu acho é que Federico Varandas está a fazer um ótimo papel como presidente do Sporting Clube de Portugal, a garantir que consegue o melhor negócio possível para o clube e está no seu direito de o defender, como já disse aqui anteriormente. A cláusula é de 100 milhões, o Sporting aceita vender abaixo, mas também que é um jogador que vale mais que de 60 milhões de euros e faz muito bem em tomar essa tomada de posição, Federico E tens Varandas. algum E clube eu que já, achas que ele vai ou não? que ele encaixava, eu acho que ele encaixava muito bem no Arsenal, como me refere. Pois, eu vi qualquer coisa
na internet do Arsenal ter agora mudado outra vez o chip. Acho que foi no jogo, ou no recorde, que mudou outra vez o chip agora Do Cesc. para o Gyökeres. Porque acho que o Sim. outro que eles queriam, o outro ponta de lança era o Cesc, não era? É o Cesc do Leipzig. Exatamente. Acho que era muito caro, ou as negociações estavam complicadas, eles agora iam tentar o Gyökeres. Porque o empresário do Sesc disse que não queriam fazer nada para prejudicar o Leipzig e iam tentar fazer o melhor negócio possível. E isto sim é uma tomada de posição correta de um empresário. Ok. Sim, exatamente. Relativamente a possíveis alternativas, o Sporting tem andado um pouco, e eu tenho visto algumas coisas assim mais no diálogo com alguns sportinguistas, o interesse do Sporting em Ivanovic, Franjo Ivanovic. É um jogador croata, tem 21 anos, 1,85 m, joga no São Guilhoase, marcou em 49 jogos na última época 23 golos, para 21 anos. Parece-me um jogador muito interessante. Sei que o São Guilhoase contratou a época passada por 4 milhões e neste momento ele tem um valor de transfer market de 12,6. Ou seja, será um jogador que vai sempre custar algum dinheiro, mas também tendo em conta aquilo que se vai arrecadar com a venda de Vitor Gyökeres, acredito que tenha que ser feito um bom investimento num bom ponta de lança, e que possa ou complementar o Conrad Harder ou que venha a assumir a titularidade do Exatamente. Sport. E diz-me uma coisa, e tu achas que vocês no Sporting vão ter duas alternativas, não? O Harder e esse jogador, se ele vier. Mas não achas Sim, que sim. talvez depois vai dar um problema, como o Porto tem nesse momento, que é não ter assim um jogador mais experiente nessa posição? Porque o Gyökeres já era esse jogador. Para deixar um bocadinho o Harder evoluir, ou achas que o Harder está no ponto certo já para se tornar titular no Sporting? O Harder acabou por ter uma coisa muito positiva, apesar da sua tenra idade, o facto de que treinou uma época inteira com Vitor Gyökeres. Verdade. E uma das coisas que ele refere é o facto de nunca ter reclamado muito pelo facto de ser suplente, porque era suplente de um dos melhores avançados do mundo, Sim. mas que aprendia todos os dias com o Gyökeres. Isso é um E são bocadinho como dois o Diogo jogadores Costa, diferentes, não é? atenção. O Diogo Costa quando estava com o Sim, Casilhas no exatamente. Porto. É verdade. Exatamente. E apesar de serem dois jogadores que fisicamente podem ser muito semelhantes, a nível de jogo são muito diferentes. Tu vês o Gyökeres mais aquele jogador âncora, com a capacidade de jogar de costas para a baliza e transportar e carregar a equipa e jogar muito em profundidade, enquanto o Harder é mais aquele jogador explosivo. Ok. Aquele jogador que não recebe tanto e para e tenta olhar, arranca sempre com os olhos em direção à baliza, quando tem uma oportunidade, remata. E foi assim que até marcou um dos 2 golos do europeu de sub-21 pela Dinamarca. Ok. É um jogador muito interessante e que tem muito potencial. E tem uma outra coisa também positiva, que é tanto pode jogar na posição de ponta de lança, como pode jogar descaído para a esquerda, como tanto aconteceu esta época, devido ao facto do Pedro Gonçalves não estar disponível. Ok. Mais de metade. Ok. Faz todo o sentido. Só para terminar o Sporting, uma das posições que já foi. E também já tem alguém contratado para a esquerda, tem o Alisson, que veio do União de Leiria. Falta alguém para a extrema-direita. No meio campo eu não mexia mais com a contratação do Coxo, a não ser que saia alguém do meio campo. Continuo a achar é que a lateral direita deve ser reforçada. Isto porque eu já percebi que, apesar de eu pessoalmente gostar mais do Kanda na direita, muitas vezes ele é aposta na esquerda e a aposta na direita verifica-se logo no Europeu Sub-21 em que o Kanda brilhou. Vamos esquecer aquele penalti falhado, ele brilhou. Brilhou. Ele brilhou. Sem dúvida nenhuma. O Kanda é um E grande para jogador. O Kanda e o Moura são o futuro da seleção portuguesa. Não tenho medo nenhum disso. sem dúvida absolutamente nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E falando também em possíveis hipóteses, Matias Zanotti ainda recentemente fez um jogo há 2 dias pela seleção sub-21 italiana. Por acaso foi expulso nesse jogo. Mas é um jogador do qual o Sporting tem interesse e ele neste momento joga no Lugano da Suíça. Tem 22 anos e tem um valor de mercado de 9,3 milhões. Ok. Acho que também tem que ser feita uma boa aposta. É um jogador muito físico, atenção.
e com maior preponderância ofensiva. E eu acho que numa equipa como o Sporting a jogar no esquema tático, que eu acho que vai jogar, que é o mesmo da época passada, o Sporting precisa de alguém que seja um lateral direito mais ofensivo. Ok. Até porque o Fresneda, quando voltou, notou-se a falta de entrosamento na ligação ofensiva, por exemplo, com o próprio Trincão. E eu acho que um lateral de preponderância ofensiva é muito importante Ok. para o Sporting. Ok. E já que tocaste também no assunto dos sub-21, fomos eliminados, não é? Frente à Holanda. Frente aos Países Baixos, desculpa. Sim, sim. E um jogo um bocadinho. Vi o jogo e foi um jogo um bocadinho estranho e deixou-me um bocadinho triste porque a Holanda tem aquela expulsão, fecha-se cá atrás. Uma transição marca, uma transição rápida. Ahm, eu não sei se concordas comigo, mas eu acho que foi um bocadinho injusto a eliminação de Portugal. Sofreram apenas um gol Claro. no torneio, que foi esse gol da eliminação. Eu gostei muito da dedicação da nossa seleção de sub-21 e gostei sobretudo de ver alguns jogadores que eu acho que podem ser hipóteses para os grandes, sabes? Tu a semana passada confidenciavas comigo, não sei se foi aqui no podcast também houve, um jogador que foi um dos melhores da segunda liga, não foi? Podcast, Diogo O Nascimento. Diogo Nascimento, exatamente. Vi com atenção o Diogo, pá, e tens razão, é um craque do caraças. Não, o Diogo tem muita qualidade. Neste momento, se mantém no Vizela, continua na Liga 2 e eu acho que, com todo o respeito ao Vizela, Sim. tem pezinhos para outro patamar. Tá, exatamente. E pronto, e já que estamos nesta, mesmo antes de terminar o futebol, eu queria deixar. Olha, Digo. só antes de terminar, é assim, eu disse como é que a do Sporting estava fechado, não disse ninguém, mas não me importava muito receber Gustavo Sá. Outro grande jogador. Isso é daqueles que Se alguém tem do muito. scouting do Sporting estiver a ouvir, O Gustavo Sá fez parte da Dragon Force, é outro daqueles que eu não percebo como é que se deixou escapar das escolinhas de Porto. ainda acaba no Benfica e a gente já não pode falar mal dele. Exatamente. Mas pronto, só mesmo para terminar o futebol, eu também queria deixar aqui esta nota à seleção portuguesa e deixar também a minha fica da semana aqui aos sub-21, que acho que mostraram, pronto, devido à sua mentalidade, à dedicação, acho que mereciam mais, eu acho que tinham capacidade e qualidade para fazerem mais no europeu de sub-21, e às vezes as equipas são eliminadas e nós não sentimos isso. Por exemplo, o Porto no Mundial de Clubes foi eliminado e não sentia que podiam dar mais. Os sub-21 senti que podiam dar mais, mas lá está, a Holanda fechou-se bem, mas Portugal teve identidade, correu, tentou virar o jogo, não deu, mas pronto, olha, há que dar crédito a esta geração, que jogo e representa muito bem a nossa nação, olha, rime. Antes de fechar o futebol, só duas coisas. Ponto número 1, só uma palavra ao Benfica, que tem um jogo muito importante pela frente contra o Bayern Munique. O Benfica no primeiro jogo demonstrou imensas dificuldades, também num jogo um bocado atípico, Muito atípico. Um estilo de jogo também um bocado diferente daquilo que o Benfica está habituado, um estilo de jogo muito mais físico e agressivo por parte do Boca Os Juniors. adeptos E do temos Boca são apaixonadíssimos pelo futebol, sem dúvida. há uma coisa impressionante. Temos que admitir que foi um jogo que o Benfica também sofreu ali um pouco. No jogo contra o Auckland teve imensas dificuldades em conseguir marcar o primeiro, desbloquear o resultado, em conseguir marcar o primeiro gol, também graças a uma grande exibição do guarda-redes do Auckland. Mas era aquilo que eu dizia, eu não sei se lembras disso nos primeiros episódios, em que eu disse como o Sporting ia jogar com o Benfica, que o Benfica tinha muitas boas possibilidades de fazer um jogo contra uma equipa forte, mas contra uma equipa de bloco baixo tinha grandes É dificuldades. verdade, disseste isso. E eu acho que isso denota outra vez, mantém-se essa problemática. O Benfica contra blocos baixos tem grande dificuldade, até porque fica a variar muito o jogo interior e tem dificuldade em jogar pelas alas e em profundidade. Quando consegue ser em contra-ataque rápido, é muito letal, mas as habilidades que demonstra contra os blocos baixos, eu acho que é bem patente e é bem visível. E eu aproveito também o Benfica relativamente ao último jogo contra o Auckland, para dar o meu cartão vermelho. O meu cartão vermelho vai para Kokshu, pela atitude que teve quando a substituição no jogo contra o Auckland, em que é substituído por Renato Sanches e reage de forma efusiva contra a decisão do treinador, o Bruno Lage. E apesar de eu não ser grande fã do Bruno Lage, um treinador é que tem o direito de decidir quem entra e quem sai. E há que respeitar essa decisão. E se efetivamente existe a necessidade de dialogar com o treinador, essa decisão ou essa atitude deve ser feita no balneário,
dos olhares atentos de quem está na bancada. É verdade, é verdade. Tens toda a razão, sim, sim, sim. Também acho que o Coxo não teve qualquer tipo de razão naquela atitude que teve. Não. Olha, Então, deixo só aqui. Não é uma rubrica, vá. É só aqui dois nomes que me chamaram a atenção no Mundial de Clubes. Tu disseste que isto era como se fosse um campeonato do mundo que a gente descobria jogadores que nunca os não, é veria. disso, é disso. E eu dou Elias Montiel, Muito bem. jogador do Pachuca. Ahm, Surpreendeu-me bastante. Uma disponibilidade física muito grande, uma grande capacidade de fazer passos longos e até acaba por marcar o gol do Pachuca contra o Real Madrid. Mas gostei muito. É um jogador a terem atenção para os próximos tempos. E o outro nome? E o outro, desculpa, e o outro nome Fiquei agora entusiasmado para gostaria, saber esses jogadores. É para mandar aqui um e-mail à falta do gostaria, post. vai mandar e-mail. Precisas do médio bala direito? Se precisas do médio bala direito, tens Carlos Sanches. Ok. Carlos Sanches, com capacidade de drible incrível. Demasiado até, por tudo demasiado no drible, Também do Pachuca. mas incrível. Sim, também Também do do Pachuca, Pachuca. ok. Também entrou já a meio do jogo com a defesa adversária um bocado cansada, mas o homem, pá, dá-lhe a bola que ele dribla. Falar em drible, Dribla até demais, não é? exatamente. Falar em drible, quer dizer para quem dribla bem no Parlamento? Vamos a isso, vamos a isso. Ganda ponto, Miguel. E então, Rick, o que é que se falou de política esta semana? Bem, esta semana. Falou-se de. Esta semana, ou este também, pronto, esta semana um bocado diferente, porque nós já referimos, estamos a gravar em dias diferentes, aconteceram algumas coisas que nós vamos buscar também do início desta semana. Exatamente. Apesar de um dos temas que mais foi falado ter sido a questão da guerra, Israel-Irão, Exatamente. que marcou muito os noticiários. Também é preciso relembrar que o governo de Luís Montenegro assumiu as funções, não é? Sim, sim, sim. Tomou-se no dia 18 de junho e já tivemos aqui a ação de Leitão Amaro e vamos falar da intervenção de Leitão Amaro com todo o devido respeito. Eu lembro que ele já passou, isto já aconteceu no Isto é Gostar com quem trabalha. Leitão Amaro precisa de começar a preparar melhor as suas intervenções em público. Porque eu sinto sempre que ele está lá a fazer uma espécie de um frete. Bem, lá vem, eu tenho que falar disto, pronto, aqui é o que estamos. E Leitão Amaro veio transmitir aquilo que tinha sido a tomada de decisão no Conselho de Ministros, tinha sido aprovado algumas medidas na questão das leis da imigração e da nacionalidade. Não sei se queres falar um pouco sobre esta questão. Sim, podes falar, Miguel, podes falar. Pronto, nós tivemos a questão da naturalização passar a exigir a residência legal de 7 ou 10 anos. E atenção, o candidato não pode ter nenhuma condenação grave nem representar ameaça à segurança nacional. Tivemos os filhos de estrangeiros, que só terão direito à nacionalidade à nascença se um dos pais já tiver residência legal em Portugal há pelo menos 3 anos. Ok. Temos a questão da sanção acessória da perda de nacionalidade para quem comete crimes graves, ou seja, os juízes podem cidadãos que tenham sido naturalizados há pelo menos 10 anos que cometam crimes graves com penas suspensas com penas de prisão efetivas superiores a 5 anos perder a nacionalidade. Tens uma coisa que tinha sido muito abordada nos últimos anos, que é a questão do fim do regime para novos pedidos de nacionalidade para os descendentes de judeus sefarditas. Ok. Esta aqui já tinha dado muita polémica recentemente. Tens a questão do visto de procura de trabalho passa a ser apenas para atividades altamente qualificadas. Relativamente à CPLP, é eliminada a possibilidade de obter a autorização de residência CPLP com visto de turismo ou isenção de visto. Pronto, estas são algumas das alterações principais, ainda depois serão levadas a Parlamento. Mas temos aqui algumas tomadas de decisões que já veio a público manifestar algumas opiniões contrárias e principalmente tenho visto aqui
E foi uma das chaves que tinha sido colocada, foi a questão de olharem para o fator de alguns empresários já andarem neste sentido a apontar o dedo e que vão ter que habituar a estas novas medidas. Temos aqui uma restrição muito maior. Certo, é verdade. Vamos ver o que é que vai ser depois discutido no Parlamento Vai ser uma e o que é discussão, que. Miguel. Acredito que sim. E acesa. É verdade. Acredito que sim, e também sei quem é que provavelmente vai ter muita intervenção neste sentido. Sei, já sabemos. Sei. Aqueles que adoram falar sobre isso. Além disso, tivemos uma semana 3D, não foi? Sabes do que é que estou a falar? Não faço ideia. 3D. Não, eram as armas que eram impressas Hã? em impressoras 3D. As armas que eram impressas em impressoras 3D. Eu não pensava que estava a falar daquela batata frita, vê? Não, pensava que tinhas ido ver algo em filme 3D. Não. Não, mas vi um chefe da polícia envolvido aqui nesta questão, então lembrei-me de falar deste assunto. Agora, o que marcou mais. Eu aproveito até aqui a questão da política para lançar a minha cota da semana. Força. Estava na dúvida entre duas, mas uma delas podia ser mal interpretada e já vou explicar a seguir, então vou falar desta. Henrique, quem é que disse? Não se esqueça que aqui há 230 representantes do povo, não são assessores do seu governo. Ui. Portanto, isso tem de ter sido em pormenor, não é? Exatamente. Portanto, tem que ser alguém que esteja no... E provavelmente alguém que não é dado. Exatamente. Portanto, aqui já está. Ou seja, vou apontar para alguém do PS ou do Chega. Não sei mesmo. Vai lá, Henrique, vai lá se acertas uma das contas da semana. Olha, eu vou dizer que é o José Luís Carneiro. Pá, mete aí depois na edição a música de um foguete. Sim, senhor. Não foi por mim, foi pela. Foi tótico, olha. Que disse que, não se engane, o nosso papel não é o de auxiliar, é o de fiscalizar e de legislar na boa direção. É o senhor que responde perante o Parlamento e não o Parlamento que responde perante si. Não se esqueça que aqui há 230 representantes do povo, não assessores do seu governo. É verdade. Muito bem dito. E muito bem dito. É verdade, sim, senhor. Dito e muito bem dito. Já que estás numa de dizer a quote da semana, então me diga a minha. Vamos ver se adivinhas quem. Ok. Não há reformas sem rupturas. Agora é que vai ser a prova do que vai ser Luís Montenegro no futuro. Olha, digo exatamente o que disse para a minha. Não é alguém da AD? Não, não é. Por acaso não ouvi essa frase. Tira-me a SIC Notícias, pá. Não é da SIC Notícias. Não foi na SIC Notícias. Não. É da concorrência. A concorrência. A CNN. E agora, não é esta concorrência, é RTP3. Ou estás no caminho certo, Miguel? Pá, não sei. Queres que eu diga ou quero É algum dos NED? É alguém do NED? Eu não diria que era alguém do net. Não? Olha, para mim, queres que eu diga quem é ou vais dar um nome? Não, diz. Agora fico curioso. Rui Calafate. Ok. Por onde está? Sim, não é alguém do NED. Pá, eu acho que é uma frase bem conseguida e que é um alerta claro ao governo, porque eu acho que o governo propôs-se a fazer mudanças no país, etc. E tem sido muito tímido nessas mudanças que prometeu às pessoas. E
e o governo dizia e demonstrou que na última legislatura, que durou um ano, não é, etc., que tinha muitas coisas que correram mal porque não lhe deixaram trabalhar e etc. e tal. E pronto, eu acho que está na hora de romper com o que está mal. E se Luís Montenegro quer mesmo fazer reformas no país, eu acho que ele tem de começar a bater de frente com alguns interesses que estão instalados dentro do PSD. E isso ainda não vimos, eu acho. É a minha opinião. Ok. E eu acho que o Rui Olha, Calafate teve muito bem nesta frase. olha, ia fazendo até aqui uma pequena ponte. Diz. Tu falaste numa frase bem concebida, não foi? Sim. Olha, eu tenho uma frase mal concebida. Não é cote da semana, mas é mal concebida. Então, Que é grande orgulho, Fernando Pimenta, meu primo, pela quarta vez campeão da Europa. É esta a raça lusitana, é esta a garra portuguesa. Bravo. Luís Montenegro, 21 de junho de 2025. Ora bem, e é esta a raça atenção, lusitana. e isso é escrito, ele não pôde afirmar que não foi uma coisa pensada assim, tipo numa entrevista. Sem que saiu da boca para fora, né? Exatamente, isso é uma coisa pensada e escrita no X, no Twitter. Olha lá. A raça lusitana são os cavalos. Pá, Estou eu não errado. Não percebo muito do assunto. Mas pronto, olha. Continuando eu não aqui, já que percebo como é que a equipa de comunicação do governo pensa, pá, isto é boa ideia. será que a equipe de comunicação foi contactada? Tu há pouco dizias qualquer coisa de que os interesses, não é? Que o Luís Montenegro tem que deixar os interesses, Sim, não é? interesses dentro do... tinha que se afastar um bocadinho dos interesses dentro do PSD, sim. Se quer realmente ser o... Então tu lembras então diz-me uma coisa, tu lembras-te das medidas de apoio para na compra de habitação? Lembro-me, sim, senhor. E o que é que saiu recentemente sobre isso, viste? Não vi. Mas recorda, primeiro, ponto número 1, e para quem nos ouve, estão bem cientes das medidas que estamos a falar, certo? Tu percebes o que é que eu estou a falar? Sim, eu percebo, sim. Mas se quiseres dar um Pronto, contexto às pessoas, a garantia pública, exatamente. pronto, as questões todas. Ora bem, notícia, habitação. Preço das casas com maior aumento que há registro no arranque de 2025. Venderam-se mais de 41 mil casas no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 25% em relação ao igual período do ano passado. O preço médio atingiu um novo valor recorde, acima dos 232 mil euros. Fogo. No novo trimestre, novos marcos históricos nas estatísticas de habitação. Os preços das casas aumentaram mais de 16% no primeiro trimestre deste ano, o maior crescimento de que há registro nas bases de dados do Instituto Nacional de Estatística. Este movimento de aceleração coincide com o período em que entrou em funcionamento com a garantia pública destinada a apoiar os jovens na compra da primeira casa. Então será que esta medida não funciona? Ou estas medidas de apoio são só para os jovens ricos? Como todas as medidas da... O quê? Eu acho que não era preciso um estudo para perceber isso, não é? Quando a medida saiu, acho que se falou muito bem nesta questão. E dos perigos dessa medida. Só que pronto, houveram alguns que taparam os olhos e fingiram que a medida era perfeita. Quando não E é era. preciso lembrar que pronto, depois também tiveste a questão da isenção de isenção de imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis, o IMT, o imposto de selo, blá blá blá. Até os jovens com 35 anos. E depois, em conjunto, estas medidas fizeram aumentar a procura por habitação sem terem sido injetada de forma imediata mais oferta no mercado. Exatamente. Um fenómeno que obviamente faria sempre com que os preços aumentassem a ritmo mais acelerado. Exatamente. Mas isso foi o que se falou logo no início. De onde é que esta medida soa à primeira, ouve as opiniões externas e não, vamos avançar na mesma, vamos ver o que é que isto dá. Ou como alguns dizem, o mercado regula-se por si próprio. Ou te aguentas ou cais. O quê? Para que a intervenção do Estado? O mercado autorregula-se. Exatamente, já dizia alguém que vai ser candidato à Câmara Municipal de Braga. Outro mistério.
Para o próximo episódio. Esse fica para o próximo episódio, esse mistério do candidato. Ué, Henrique, eu estou-me a lembrar aqui de uma coisa. Diz. E finta da semana? Finta da semana. Já deste a finta da semana? Eu já dei a finta da semana. É que não dei. A minha finta foi para os nossos sub-21. É verdade. E agora, quando estamos na parte da política, tenho que dar a finta da semana a alguém da Estás a acabar política. agora aqui com a finta da semana. A finta da semana vai para também quem preferiu a minha quote da semana. Ainda te recordas quem foi, já que adivinhaste pela primeira vez? O José Luís Carneiro. Exatamente. Pela posição de maturidade que assumiu perante a votação do programa de governo e a questão de novamente o Partido Socialista estar aqui como no papel de fiscalização, e isto será muito atento àquilo que será a governação por parte da AD. Muito bem, muito bem. Boa finta, é verdade. Entrou muito E bem. com esta finta terminamos o nosso podcast e A pergunta da semana. a pergunta da semana. Henrique, Vamos lá. preferes? E agora vamos lançar. Isto vai ser tema quente no TikTok. Ui. Mas eu sei a tua resposta. Já sabes a minha resposta. Sei, porque é a mesma que a minha. Preferes bolo Leved ou bolo do Caco? Fogo. Fácil essa, não é? Nem preciso dizer. Bolo Leved. Epa. E quando vais ao continente e alguém diz isto é a mesma coisa. Epá, É a ainda mesma portanto coisa. isso na pal, não é? É a mesma coisa. Não, meus amigos. Isto é a mesma coisa porque nunca comeste um bolo Leved. Epá, os bolos leves ali das Furnas, pá. Fazer aqui publicidade à senhora Glória e à senhora Rosa. Epá, tem que se fazer aqui uma publicidade. Já fizemos o Diniz. Estamos sempre ali Já naquelas fizemos o bancas, já Diniz. reparaste? Estamos sempre ali. Fazer publicidade à senhora Glória e à senhora Rosa. Epá, Tem uns bolos leves são magníficos. espetaculares. Não te esqueças de colocar essa parte no TikTok. Atenção, amigos madeirenses. Nós gostamos também muito de bolo do Caco. Sim. Só preferimos bolo leve. Atenção. Uma coisa não invalida. Senão já sei o que é que vai. Senão, é que se tu meteres só aquela. Ninguém vai ouvir o podcast. Se colocares só aquele pequeno certo. Acho que é bom nome para o título. É um título bom para o. Bolo do Caco versus bolo leve. Como é que vais chamar bastantes pessoas? O pessoal dos Açores vai dizer: epá, como é que estes caramelos podem estar a comparar isso? Os da Madeira, como é que estes caramelos. Para a próxima, coral ou especial? Brisa ou queima? Não me faças falar. Essa talvez era difícil para ti, Miguel. Eu não gosto muito de queima. Pois, exatamente. Essa de repente era difícil para ti, a queima com a brisa. Não sei como se faz. Laranjada assim. Mas pronto, terminamos assim e cada vez mais se aproxima o Festival do Chicharro. Estamos a 2 semanas do Chiorro, não é? É sim, senhor. 2 Está semanas. quase a sair um chicharro e um copo de vinho. Na tasca do Martinho. Não se esqueçam, se conduzirem não bebam, se não conduzirem bebam com moderação. E até para a semana. Até para a semana, pessoal.